Amém? Vamos para a palavra. Querido, você tem a sua palavra aí, pegue ela. Se você tem ela no celular, só coloque no modo avião o teu celular. Ou se você tiver ela como papel, é bem importante nesta manhã. Se não tiver, cola em alguém que tenha, mas não fique sem. Vai estar também passando aqui na tela. Amém? Nesta manhã, o tema da palavra é Deus de aliança. Quantos são casados nesta manhã aqui? Está namorando? Tem uma aliança aí? Isso. E o nosso Deus, você pode dizer, o meu Deus é um Deus de aliança. Diga, o meu Deus é um Deus de aliança. Amém. Querido, eu quero a sua participação nesta manhã. Nós temos pouco tempo, então, se sentir vontade de dar um glória a Deus, se sentir vontade de falar aleluia, fala, treina assim, aleluia! Glória a Deus! Passa lixa, Senhor! Fala assim, isso, fala a Deus! Fica à vontade, querido, fica à vontade para deixar Deus te usar. Se envolva na palavra, não se disperse. É um tempo rápido que passa nesta manhã. Então, falamos sobre aliança com Deus, Deus de aliança. Quando nós pensamos em aliança, o que te vem à mente? Como eu te perguntei, vem o casamento, vem o relacionamento, o namoro, aquele momento onde você pensa lá e se ajoelhar para sua amada e dizer, eu te amo, como eu desejo ter uma aliança contigo, ter um relacionamento profundo. Quantos sabem qual é o fundamento da aliança? A história de como começou, as pessoas colocaram a aliança no dedinho anelar da mão esquerda. Por que colocaram? Eu também não sabia, mas eu fui pesquisar ali. Alguns historiadores falam que culturalmente os romanos utilizavam essa aliança no anelar esquerdo, porque aqui passa uma veia que vai até o coração, onde esta veia fica como uma representação do amor daquela pessoa, a veia do amor. Eles falam assim. Então, quando você tem uma aliança com alguém, quão impressionante é saber que você tem um elo com aquela pessoa. Um elo que, como a aliança o anel simboliza a aliança. Aquele anel que é sem fim, aquele anel que é eterno, né, digamos. Então, essa aliança nos dá acesso quando você se relaciona com aquela pessoa. Você também está demonstrando como aquela veia, você tem acesso ao coração daquela pessoa. Você tem acesso aos sentimentos daquela pessoa. Você tem acesso a algo tão profundo que é dividir os sonhos com aquela pessoa. E essa pessoa, mais que especial, nesta manhã, de quem nós falamos, é o Senhor Jesus. De quem nós falamos é um Deus incorruptível. Então, onde esse Deus ele faz uma aliança com o seu povo. Ele faz uma aliança inquebrável, uma aliança onde ele diz, eu te abençoarei. É por causa da aliança de Deus que nós não somos consumidos. É por causa da aliança de Deus que nós podemos ter certeza que 2025 será uma bênção, amém? É por causa da aliança de Deus que nós vamos nos enraizar e ir mais profundo na presença de Deus neste ano. É por causa da aliança de Deus que nós somos libertos, temos acesso a coisas maravilhosas. A aliança que Deus nos dá, uma aliança comprada com sangue, uma aliança onde o Senhor Jesus pagou um preço naquela cruz para que nós tivéssemos o amor dele, pudéssemos ter acesso a ele, mediante a graça, o favor não merecido. Então, nós temos, pela misericórdia do Senhor, hoje nós temos acesso ao Senhor Jesus. Quando Deus faz uma aliança, Ele cumpre todas as suas promessas. Pensa na aliança que Deus fez com Noé. Ele livrou Noé e todo o seu povo. A aliança que Deus fez com Abraão, ele abençoou a sua geração. Com Moisés, livrando o seu povo. Fazendo assim com Davi, ele um rei abençoado. Com Josué, também anterior ali, que nunca seria vencido. E ele nunca foi vencido, sempre venceu todas as batalhas. Então, querido, o teu Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. É o mesmo Deus dos antepassados que está na palavra. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus, nosso Deus é poderoso. Então, quando você veio para Jesus, quando Jesus veio, Deus estabeleceu uma nova aliança comigo e com você. Ele deu acesso a todo aquele que crer em Senhor Jesus, de se tornar filhos de Deus. Está ali em João, capítulo
está em João, capítulo 1, versículo 12, que diz que quando você dá o seu coração a Ele, Ele está disposto a te receber como filho. Quando Ele te dá acesso à sua presença. Então vamos ao texto da palavra, se você puder, abra lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu vou abrir vários textos, então acompanhe aí, vamos juntos meditar e fluir nessa palavra. Abra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E este amor que Deus deu, ele vem em carne. Vamos ler. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo e é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, reconciliou pelo corpo físico de Cristo, amém, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem olá, agora ele dá um porém, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Glória a Deus. Querido, esta aliança, como nós vemos aqui, aquele Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que Ele é a supremacia de Cristo, nós lemos aqui agora, é um Deus que vem em carne, mas nele há todo o poder, nele há toda a unção, toda a autoridade para te libertar, para te reconciliar, para transformar a sua vida. E o evangelho que nós pregamos venha como está, para que o Senhor Jesus te purifique, te transforme. Mas a religião, ela fala para mim e para você que nós, muitas vezes, devemos estar puros, estar limpos, para daí se chegar a Deus. Mas nesta manhã eu quero que você se lembre que o Senhor Jesus morreu por mim e por você, pecadores. Morreu para que você tivesse acesso e se purificasse através do poder dEle, tivesse acesso ao poder, à unção dEle, e Ele transformasse a sua vida. Então, quando você começa a se relacionar com aquela pessoa, você tem uma aliança. O Senhor Jesus, Ele está dividindo o seu coração comigo e com você, glória a Deus. O Senhor Jesus está dividindo os seus sonhos, os seus planos, mostrando para mim e para você que Ele tem planos maiores, que Ele tem sonhos de bênção, um futuro próspero. Não é para que você venha ficar sofrendo, venha ficar apenas correndo atrás do dinheiro, atrás de tantas ganâncias nessa terra. Mas a aliança que Deus deu é acesso a uma promessa da vida eterna. Então, nesta manhã nós vemos que Deus é Deus de aliança, um Deus todo-poderoso, e Ele cumpre as suas promessas, como diz lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7, Ele falou para Abraão que iria abençoar toda a geração dele, e Ele cumpriu. Isso demonstra, destacando o compromisso que Ele tem comigo e com você. Se você, querido, talvez não chegou a níveis mais profundos na sua intimidade com Deus, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos relacionamentos onde você está, pode ter certeza que a aliança que você precisa manter é a aliança com Deus, que todas as demais alianças estarão sendo alicerçadas, estarão sendo abençoadas, amém? Estarão sendo alcançadas pelo amor de Deus. Então, quando você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar, Ele te protege. Então, o primeiro ponto que eu quero continuar falando, é que Deus te protege.
Ele é um Deus todo-poderoso e Ele cumpre as suas promessas. Uma promessa que dá acesso a algo muito maior. Vamos ler lá um pouquinho antes, ali, entrar na parte da proteção. Entra comigo lá em Hebreus capítulo 8, versículo 8. Isso, avança um pouquinho lá. Hebreus 8, 8. Nós estamos falando sobre aliança, então vamos ver vários textos sobre aliança. Nesse texto, o Senhor Jesus, Paulo está falando à igreja de Hebreus aqui, onde aquele povo precisa entender que Jesus é o sumo sacerdote, ele é aquele que trouxe a nova aliança. Vamos ler comigo ali do versículo 8. Deus, porém, achou um povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, Vamos ler um pouquinho antes, querido, no versículo 6, volta lá, versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: então estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Ou pensa assim, esta é a aliança que farei com a igreja da aliança. Amém? Depois aqui ele diz: declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o mais humilde, até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus. Então, Deus, querido, o nosso Senhor Jesus é o Deus que Ele trouxe uma nova aliança, é o Deus da supremacia, o Deus que Ele veio para cumprir a aliança passada, agora trazendo para mim e para você o acesso ao Santo dos Santos, o acesso que antes era comprado apenas com sangue de animais e sacrifícios. O Senhor Jesus, Ele veio e se sacrificou por mim e por você. Eu sei que é uma palavra que talvez muitos já conhecem sobre a vinda do Senhor Jesus, mas é sempre importante lembrar que nós temos acesso porque Ele morreu naquela cruz, porque Ele se sacrificou, porque Ele se entregou. Hoje, o Espírito Santo está palpável, está ardendo no meu e no seu coração. O Espírito Santo, nós temos acesso à promessa maior, que é o Espírito Santo. Hoje Deus conosco está, o nosso Deus, Emmanuel, está conosco presente através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, posso ouvir glória a Deus? O Espírito Santo está comigo e com você, porque Jesus veio e fez uma aliança. E o Espírito Santo hoje, ele opera ensinando todas as coisas, mostrando o caminho pelo qual nós devemos ir. Então, Ele dá autoridade. É o mesmo Deus que estava lá com Abraão, com todos os antepassados, mas a aliança que Ele tinha antes, está falando aqui na palavra, que a aliança que Deus faz comigo e com você é maior do que a aliança passada. Glória a Deus, é a aliança que Deus tem contigo, é inquebrável, é algo que Ele te protege, Ele te livra de todos os maus. Então, quando pensa na história de Davi lá com Golias, quando ele olhou para aquele filisteu, ele olhou assim, dúvida da aliança que você tem com Deus nesta manhã. Talvez você olhe para a sua mão, você que não é casado, e não vê uma aliança.
Mas a aliança que Deus tem comigo e com você é o selo do Espírito Santo que Ele colocou em nossos corações. E quando você aceita o Senhor Jesus, quando você se batiza, quando você fala, Senhor, eis-me aqui, eu aceito o Senhor como único, suficiente Salvador, o Espírito Santo, Ele começa a te ajudar a mover em fé. Mas Davi, ele foi ungido também naquele momento. O Espírito Santo antes era derramado somente sobre as pessoas ungidas, mas nesta manhã ele já é sobre você, amém? O Espírito Santo já está sobre você, sobre esta casa, e quão poderoso é. Pensa você, se o gigante aparecesse aqui, você enfrentaria ele, querido? Você falaria, não, você não vai mexer aqui com meu Deus, você não vai abalar as minhas estruturas, você não vai impedir os sonhos de Deus na minha vida, você não vai tocar na minha família, porque eu estou em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Então, quais são os gigantes que você tem enfrentado, querido? Lembra que para cada gigante, a diferença do nosso inimigo qual é? É que aquele inimigo que você enfrenta, ele não tem uma aliança com teu Deus. Aquele inimigo que você enfrenta, ele não tem aliança com Deus Todo-Poderoso, com Deus que tudo pode. E esse Deus, ele te protege. Então, quando você vai para cima, seja das dívidas, seja da enfermidade, seja da depressão, seja dos medos, fala, em nome do Senhor Jesus, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu ordeno que saia da minha vida, eu ordeno que essa depressão vai passar, eu ordeno que esse medo vai passar, amém? Esse medo, essa angústia vai passar, porque eu tenho uma aliança com Deus. Glória a Deus. Então, Deus te protege, Deus que faz milagres. É um Deus Todo-Poderoso. Leia lá comigo Salmos 91, versículo 4, querido. Pode pôr para nós aqui na tela. Salmo 91, 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, Ele te cobre debaixo das suas asas, Ele te protege, Ele coloca você e como um escudo, te ensina como lutar, te ensina a vestir a armadura da fé, vestir o capacete da salvação. Realmente, você é um soldado. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é soldado, irmão. Se levanta, seja forte. Isso. Aleluia, Senhor Jesus. Então, Deus te protege. Nós podemos provar do que Deus fez anteriormente, porque Jesus está aqui. Porque Jesus, Ele falou que nós faríamos obras ainda maiores do que a dele se cremos, se permanecemos no caminho dele, se não quebrarmos a aliança. Então, naquele momento, nós podemos ver quando a mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos ali, andando. Quando Lázaro estava 4 dias lá, morto. Quando aquele coxo, 38 anos, do lado do tanque. Quantos e quantos milagres aconteceram, independente do tempo, independente da dificuldade, independente da batalha. Independente do que passa, possa ter certeza que Deus cumprirá a aliança que Ele tem com você. Deus cumprirá a promessa que Ele tem com você. Independente do desafio, o tempo Ele não ofusca, não vai ofuscar o poder de Deus, amém? O tempo não vai ofuscar a promessa que Deus tem para mim e para você. Pode ter certeza que a proteção dEle vai se cumprir, mas mais do que a proteção dEle, é o poder dEle operando, assim como operou na vida de Paulo e Silas lá na prisão. Quando eles estavam ali cantando, adorando ao Senhor, as cadeias estremeceram, as barreiras, as correntes se quebraram. E o poder de Deus emanou sobre aquele local, ao ponto que até o carcereiro se viu quase morto ali. Mas o propósito que Deus tem para as batalhas que você passa, querido, não é apenas que você chore, não é apenas que você cresça, mas é para que pessoas sejam salvas. Então, naquele momento, aquele carcereiro foi liberto. Glória a Deus. Então, assim você, querido, se você tem passado por dificuldades, coloque todas as dificuldades nesta manhã na presença do Senhor. Porque Deus deseja ter essa aliança de relacionamento, uma aliança profunda, um relacionamento onde hoje eu estou casado, vai fazer 10 anos esse ano, glória a Deus, uhul.
conheci a minha esposa aí fazem 15 anos. Nós estamos juntos há 15 anos. Então, eu vejo que foi minha segunda namorada. E Deus, né, eu fico feliz hoje pelo Timóteo e a Cris estão aqui. Você pode aplaudir a vida do Timóteo e da Cris aqui? Uhul! Grandes amigos nossos, acompanharam o nosso relacionamento desde o começo lá também. Íamos na casa dele lá em Tamandaré, nos projetos. O Timóteo aí, um grande fundador dessa banda aqui, que hoje estamos aí com quase 4 bandas, mas foi um precursor que começou ensinando o Nicolas, ensinando a mim, ensinando o pessoal ali, acreditando que a aliança que ele tem com Deus é independente de placa de igreja, independente de religião. Então, eu ali, começando na minha fé, quis aprender a música. Hoje, né, de lá para cá não parei, não aprendi muito ainda, mas sirvo ao Senhor com tudo que tenho. Então, poder ver que Deus é fiel na aliança comigo, com a minha esposa. Estamos aí vai fazer 10 anos este ano. É tão maravilhoso saber que Ele nos sustentou em meio a tantas dificuldades, que Ele nos sustentou este ano passado. Ano passado minha mãe estava com câncer, venceu o câncer, né, fez o processo de quimioterapia, fez o processo, tanto processo para reduzir ali o câncer, fez cirurgia e venceu. E ali naquele hospital eu me vi, ano passado, me via indo e voltando, e eu vi, Senhor, obrigado, porque mesmo que eu não consiga vencer a enfermidade, eu perguntei para minha mãe, mas se a senhora morrer hoje, a senhora está bem com Deus? Ela falou, estou bem, filho, estou bem. Então, a aliança que nós temos com Deus é a promessa, é que ainda que morra, viverás. É que a terra que Ele tem para nós não é aqui, queridos, é eterna, é a salvação. Então, quando minha mãe estava ali, eu perguntei para ela, não, eu estou bem e tal, eu estou bem com Deus, eu não tenho nada no meu coração. Daí eu falei, mas entrega a sua vida para Jesus, mãe, não, eu quero ver a senhora lá no céu. Daí ela, não, estou bem com Deus. Então, se ela morresse, eu ia sentir muita falta dela, mas eu ia ficar feliz de eu poder encontrar ela nos céus. Então, como que está, querido, o seu coração hoje? A sua aliança com Deus? O seu relacionamento com Deus? Por muitas vezes, a gente se vê, talvez, em dificuldades financeiras, em preocupações com faculdade, preocupações com o futuro. Graças a Deus, nós estamos liderando aos jovens aí, vai fazer agora 3 anos, né? 2 anos com... 3 anos vai começar agora esse ano, né? Glória a Deus, cadê o jovem aí? Uhul! Ontem teve culto, bom vir a maioria à noite, né? Jovem com chuva aí de manhã é difícil, né? Mas, glória a Deus pela sua vida que está aqui, venceu a chuva, venceu as dificuldades, mas tem sido maravilhoso servir esses jovens preciosos, jovens famintos, jovens que a gente vê que se quiser ficar até meia-noite, eles estão no culto, tem que expulsar eles da igreja, tem que falar, hoje eu não posso, porque se deixar, tem atividade todo dia. Então, assim, é maravilhoso poder ver que a aliança que Deus faz com a gente é a mesma que Ele fez com os 12 discípulos, falando, vão por todas as nações, anunciam o Evangelho, né, curando, livrando, anunciando o Evangelho da salvação, anunciando, curando todos aqueles que estão cativos, como é lá em Isaías 61, é o plano da salvação desta igreja. Nós cremos que o Espírito do Senhor nos ungiu, nos capacitou para ir de encontro às pessoas, anunciar o Evangelho da salvação. Chorais com os que choram, se alegrais com os que se alegram, anunciar aquele que está em veste de cinza, anunciar as vestes de alegria. Então, você é feliz com o teu Deus, querido? Você é feliz com a aliança que você tem? Porque tem gente que muitas vezes está casado e aquela pessoa fica, meu marido não sei o quê, minha esposa não sei o quê, porque ele não faz isso, não faz aquilo, ou fica só murmurando. Tem gente que é assim, mas com o nosso Deus, se você não se atentar, você também vai ser essa pessoa murmurenta, porque você não vê, mas você é casado com o Senhor Jesus, você é casado com o seu Deus. Como que está? Você tem conversado com Ele todos os dias? Você tem conseguido ter um tempo de oração com o seu Deus? Ou todos os seus outros afazeres têm tomado o tempo do Deus que é o teu dono, que é o teu Senhor, que te protege, que te livra de coisas que você nem vê? Então, quando você começa a olhar mais profundo, eu tenho uma aliança com Deus. Senhor Jesus, o Senhor quer assistir comigo essa série?
Ô Espírito Santo, o Senhor quer ir comigo lá? Vamos comigo lá comprar fruta? Vamos comigo passear para tal lugar? Nossa, Jesus, queria tanto ir umas férias. Então, você começa a falar com Ele pessoalmente, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus profundo. A nova aliança, Jesus ele podia estar em alguns lugares, mas após a ida dele aos céus, ele falou, se eu não for, aquele que vem após mim não poderá vir, e ele vai cumprir a sua promessa, eu estarei convosco todos os dias. Então hoje Jesus está conosco todos os dias através do Espírito Santo. Então, quando você vê essa aliança que Deus fez, esse acesso maravilhoso que é poder celebrar a vida, né? Então, muitas vezes pode ser quebrado, porque não nos atentamos ao nosso coração. Será que o seu coração ele contém algum orgulho? Será que você tem vencido a sua carne? Porque a palavra diz que há uma luta entre a carne e o espírito. E aquele milita todos os dias. E aquele que vencer vai te ajudar nas decisões, vai te direcionar às suas ações. A sua emoção chega, né? Você olha, você vê aquele... Primeiro você vê, depois você sente, depois você age. Então, você viu, você cobiçou, você até que gerou uma ação. Então, a palavra de Deus é você ouvir nesta manhã, você durante a semana estar meditando, pensando e agindo na sua casa. Como está? Será que todos entendem da sua casa que você é cristão, que você não bebe, que você está vencendo os vícios, que você é uma nova criatura, que você realmente está uma transformação de mente? Amém? Então, nós podemos provar essa fidelidade. Chegar a um ponto onde nós vamos ver aqui Daniel capítulo 11. Vou pedir para pôr ali, 11:32. Daniel é um livro profético, querido. Um livro onde ele anuncia também, aqui, hoje, anunciando como nós iríamos agir também. Então, vamos ler ali, Daniel 11:32. Com lisonjas corromperá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Amém. Com lisonjas corromperá. Vamos ler junto, querido? Vamos ler junto. Olha aqui na tela. Com lisonjas corromperá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Glória a Deus. Deus, você conhece o teu Deus, amém? Você está tendo um relacionamento profundo com Ele? Amém? Então Deus, por que isso, querido, que eu pergunto? Porque aqui está falando sobre aqueles que apostatam da fé, aqueles que olham para trás e abandonam a sua caminhada. Então, e vai corromper aquelas pessoas que quebraram a aliança. Como que o anticristo, ou a pessoa que vai ser usada por Satanás para te afastar da igreja, ela vai chegar muitas vezes ali, nossa, irmão, poxa, você é cristão, né? Mas como que estão suas finanças? Daí você já fala assim, não, eu tô devendo algumas coisas aí. Pois é, tal. Nossa, cara, mas vamos comigo em outro lugar então, porque, poxa, você é tão legal, tão inteligente, cara, você não sai daquela igreja lá, aquela igreja não presta, você não está mudando de vida, você não tá prosperando, você não está aí alcançando seus sonhos. Começa a falar, mas como que está seu casamento? Não está nada bem. Então, cara, vamos comigo lá no bar, vamos lá comigo numa festa que você vai ver que a sua vida vai mudar. Assim Satanás ele chega para tentar ganhar o meu e o seu coração, porque para testar, na verdade, a minha e a sua aliança. Com lisonjas ele vai tentar corromper, vai tentar fazer você retroceder a fidelidade que você tem com o seu Deus. Então, assim, fique atento nesses dias, porque há um espírito de engano lançado sobre essa nação, um espírito que tenta fazer você muitas vezes ficar uma pessoa religiosa ao invés de uma pessoa profunda em Jesus. Você primeiro apontar o defeito das pessoas ao invés de primeiro você ter uma compaixão.
Primeiro você olha o defeito, depois você olha as qualidades. Não, Jesus, ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Jesus não aceita as pessoas que se você vir sujo, se você continuar na sujeira, você não vai provar da presença de Deus. Porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, mas a fidelidade de Deus, nesse tempo, ela precisa ser ainda mais profunda na minha e na sua vida. Você precisa não deixar se corromper porque alguém não aplaudiu naquele momento que você venceu. Porque alguém não elogiou quando você postou alguma coisa. Talvez é uma palavra que você pensa, não tem nada a ver, pastor, mas atenta o seu coração, querido, porque quantas vezes você se frustrou porque alguém não te chamou, seja para um evento? Quantas vezes você pensou que aquela pessoa não te amava porque, eu não quero ter mais convívio com essa pessoa. Só me convida para o dia ruim. Na hora que está bom, não fala mais comigo. Então, quantas vezes a inimizade, a facção, os ciúmes, a ira tem tomado mais autoridade nas nossas decisões do que a alegria, a paz, o amor, a bondade, a benignidade. Isso coloca um parêntese na aliança que você tem com o seu Deus. Porque a aliança que você tem com o seu Deus, ou seja com a pessoa que está ao seu redor, com você, os estudos falam que você é parecido com pelo menos 5 pessoas mais próximas da qual você convive. Você vai ter a mentalidade dos 5 livros que você lê, que você busca. Então, se você pensar aí da pessoa que você está caminhando, seja o seu marido, você tem alguns trejeitos dele. Você fala algumas coisas parecidas com ele. Você já começa... Eu falo para minha esposa ali, ela já é uma transferência de mente ali. Às vezes, o que nós vamos comer? Já fala a mesma coisa. Né? Tem, às vezes, as mesmas doenças. Já vai começando a pedir, estou com dor de cabeça. Eu também. Então, nós como casal, ou seja, você como igreja de Cristo, tem que corresponder à mentalidade daquele que é o seu Senhor, que é o seu Deus. Então, nesses dias, muitos serão corrompidos, mas aquele que permanecer na aliança com Deus terão força para resistir. Então, se você permanecer nessa aliança, pode vir a tempestade, pode vir as batalhas, pode vir, seja o que for, você vai falar, eu tenho o meu Deus é comigo, meu Deus é poderoso, meu Deus não falha, vai sair daqui enfermidade, vai sair daqui todas as batalhas. Então, não se deixe corromper pelos elogios. Né? Deus fala, entregue o seu caminho ao Senhor, e que tudo mais ele falar em Provérbios capítulo 3, versículo 5, coloca ali para nós, querido, entregue o seu caminho ao Senhor, porque você vai ter certeza, fala lá, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, confia nele de todo o teu coração, confia no seu Deus, a ponto de falar para ele, Senhor, eu não estou conseguindo vencer nisso. O mais profundo de um relacionamento é você chegar para a pessoa que você conhece, e não é você ficar contando vantagem. Contar vantagem todo mundo conta, mas para quem aquelas pessoas próximas realmente, que você confie, seja o teu marido, seja o teu líder, o teu discipulador, seja você que caminha aí na fé, o mais difícil é você chegar e falar, pastor, eu chegar para o meu discipulador e falar, pastor, eu caí, pastor, eu falhei. Hoje, meu Deus do céu, pastor, eu não estou conseguindo vencer isso aqui. Quanto tempo faz que você não chega para alguém e se confessa e fala assim, né? Porque a palavra diz, quando você confessa para o homem, você está sendo curado, você confessa para Deus, né? Ele te perdoa. Então, quantas coisas você não rompeu ainda porque você não teve coragem de vencer o seu orgulho? Não teve coragem de ser humilde, chegar para a pessoa e falar, eu tenho uma aliança com Deus e eu quebrei essa aliança. Eu fui infiel, seja você num casamento, seja você falou um palavrão ali. É muito mais profundo, querido, ter uma aliança com Deus que é santo, santo, santo. Deus que é profundo, realmente poderoso. Então, é muito mais profundo, porque quando você... eu falo para os meus amigos, não seja no trabalho, falo, cara, é muito massa você ver Jesus. Cara, é muito massa estar na presença de Deus. Eu não sei como você não consegue estar na presença de Deus, porque é uma loucura. A gente está aqui, daqui a pouco você chora de manhã, depois você se alegra de tarde, depois você se celebra de novo, né? Vê uma criança nascer, daqui a pouco vai no velório. Esse ano eu já fui no velório, já fui no casamento.
Não, no casamento eu não fui ainda, mas fui no casamento, mas já acompanhei alguns nenéns que estão para nascer, já vi pessoas, então, que estão pensando em se suicidar. Então, faz aí, né, 19 dias do começo do ano. Mas, querido, Deus quer ser intenso na sua vida. Você tem sido intencional com as suas ações, com a sua aliança. Deus lhe deseja que você o conheça, que você possa realmente falar, eu sou cristão, eu vou passar num concurso, mas eu quero somente aquele concurso que me aproxima do Senhor. Eu quero somente aquele trabalho que me aproxima do Senhor. Eu quero somente aquela pessoa, se as alianças, analise as alianças que você tem com homens ao seu redor. A palavra diz para mim e para você, não sermos fiadores das pessoas neste mundo, porque ou você vai ter que dar até as suas vestes para ela, você vai ter que ir lá, bater lá na porta dela, incomodar para que ela acerte os seus dons. Então, zele pelo seu nome, mas zele também pelo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus fala de relacionamento. Aliança com Deus implica em conhecimento dele. Aqueles que permanecem na aliança com Deus são descritos como conhecedores de Deus. Esse conhecimento não é apenas intelectual, né, mas envolve intimidade, confiança, obediência ao Senhor Jesus. Então, quanto mais conhecemos a Deus, sua vontade, seus mandamentos, seu caráter, mais fortes nos tornamos para enfrentar desafios e para viver uma vida de obediência ao Senhor. Então, nós não vamos conseguir, né, manter a aliança com Deus se você não tiver um relacionamento profundo com Ele. Se você não se colocar na tua agenda aí, né, um dia, 15 minutos de oração todos os dias, meia hora de oração todos os dias, 1 hora, porque eu falo, se eu ficar 15 minutos, falar com a minha esposa só 15 minutos todo dia, não vai dar certo. Né? Se eu precisasse, né, trabalhar 15 minutinhos só, se eu ganhasse só pelo tempo que realmente... Né, se a gente colocar, vamos voltar ao meu raciocínio aqui, se a gente voltar o relacionamento com Deus como prioridade, né, no nosso trabalho nós trabalhamos 8 horas, 12 horas, né, será que realmente nós estamos colocando como prioridade meia horinha com Deus que nos dá o trabalho, com Deus que nos dá saúde para trabalhar, com Deus que nos dá autoridade para vencer todos os dias? Então temos que rever o nosso tempo a sós com Deus. Reveja a sua aliança nesta manhã. Essa palavra ela fala sobre intimidade, sobre relacionamento. Talvez seja uma palavra tão simples, mas eu quero que você olhe para dentro de ti nesta manhã, para dentro de você mesmo, e fale assim: Senhor Jesus, como está a minha aliança contigo? Se o Senhor voltar hoje, nesta manhã, você iria com Ele? Se Ele viesse buscar você como igreja, como noiva de Cristo, você estaria preparado com suas vestes lavadas, adornadas? Teria cumprido o seu propósito, o seu chamado? Então, em qual área da sua vida hoje você precisa de uma ajuda, querida? Pode se levantar, vou chamar os músicos já também.